Esse docinho fino é um dos mais pedidos aqui do ateliê e eu vim mostrar para vocês o processo, o passo a passo dele. Primeiro a gente derrete o chocolate, faz a temperagem, porque para esse doce fino a gente utiliza chocolate nobre, né? Ou chocolate verdadeiro. Mais especificamente, chocolate meio amargo, que ele super combina com o morango. Então, a gente tem no nosso cardápio duas opções para o cliente. O chocolate meio amargo ou o chocolate branco. Ou misto também, que a gente faz metade da encomenda no branco, metade no meio amargo. Mas esse pedido específico, a cliente pediu 50 morangos banhados no chocolate meio amargo. Então, eu vim mostrar para vocês. A gente compra com uma fornecedora de morangos e ela vende por tamanho. Então, a gente sempre pede tamanho médio. Porém, dessa vez veio bem grandinho. E não estão 100% madurinhos, eles estão um pouquinho verde. Como não tá na época de morangos, os morangos eles vêm assim, uns tamanhos maiores, outros menores, meio irregulares. Não estão numa coloração tão legal quanto a gente gosta. Mas é o que tem, né? Como tá fora da época, eles vêm assim mesmo. Mas não tem problema. Eu vou banhando eles e cubro eles até quase o final e deixo eles num saquinho de micro-ondas de ladinho. Então, eu vou mostrar para vocês mais de perto. Mergulho eles até quase chegar no cabelinho dele. Dou essas batidinhas para tirar bem o excesso, para não ficar uma camada tão grossa de chocolate. E vou deixando eles assim, diagonal, para assim facilitar eu fazer aqueles risquinhos de chocolate que a gente gosta. Então, ó, mergulho até quase chegar no fim, dou essas batidinhas e pode bater sem dó, porque chocolate puxa chocolate. Então, vão ficando assim, todos de ladinho. O primeiro já secou e, ó, eu deixo eles todos de ladinho ali, como eu tava mostrando. O primeiro já secou, vocês podem ver que é bem rapidinho, né? Chocolate temperado e ele esfria bem rapidinho. Então, eu amarro bem os cabelinhos segurando, dou uma mergulhada, dou uma batidinha e já ponho no saquinho. E a cada 6, 7 que eu mergulho, eu volto o chocolate no micro-ondas só para dar aquela leve esquentadinha, para sempre manter fluido, não deixar o chocolate tão grosso, porque assim facilita eu poder banhar os morangos com mais facilidade, ficar uma camada uniforme, sem aquela camada grossa de chocolate. Quando é com o chocolate branco, eu não costumo dar tantas batidinhas assim, porque acaba marcando o chocolate, né? O chocolate branco aparece bastante, porque se fica muito fininho, aparece o vermelho do morango. Então, ó, eu vou tirando esses pedacinhos de cabelinho que ficam, né? Deixo ele bem bonitinho, amarro bem o cabelinho dele, seguro bem firme e banho ele até o final, dou uma giradinha, bato bem ele no chocolate. Dou uma chacoalhadinha, limpo a bordinha e ponho ele de ladinho pra, como eu falei, a gente fazer os risquinhos. Olha, esse é um morango que ele não tem ponta. Ele é mais reto embaixo, ó. Esse é o com ponta e o do lado direito sem ponta. Para esse doce a gente utiliza mesmo assim, não tem problema, não acaba desperdiçando ele. Porém, para fazer coxinhas de morango, eu não costumo usar. Se você ainda não viu o vídeo de coxinha de morango, tem um vídeo aqui no nosso canal que eu mostro como que eu faço. É um vídeo meio antiguinho, tanto que hoje eu já não faço mais coxinha de morango, porém ainda está ali no canal e eu pretendo voltar a fazer coxinha de morango, só que versão pequeno, para servir como doce fino. Esse aí é um já finalizado não, sequinho chocolate, e agora eu vou começar a fazer os risquinhos. Sempre faço um teste antes, coloco o chocolate no saquinho, corto bem pequenininho, para ele ficar assim, bem fininho. E eu gosto assim, com bastante risquinho e com um risquinho bem fininho para ficar bem delicado. Doce fino tem que ter esse cuidado, tem que ter essa preocupação a mais na padronização, na delicadeza, na finurinha do risquinho do chocolate para ficar tudo bem delicadinho. Movimentos rápidos para ele ficar bem linear. Vocês vão ver mais pra frente do vídeo que tem alguns risquinhos que ficaram tremidos e eu não gosto quando fica assim, mas um outro que acaba saindo tudo bem. Mas por isso que eu falo que é movimentos rápidos,
que você faz com a sua mão, apertando bem o chocolate para ser com pressão e movimentos rápidos. Eu não faço ele tão perto do morango, porque quanto mais perto, parece que fica mais tremido. Então, meio de longe, eu faço rapidinho. Se eu vejo que fica poucos risquinhos, eu volto e faço mais um pouquinho. Então, olha só. Então, o doce fino finalizado, ele é assim, banhado no chocolate com os risquinhos. Mas se você quiser, você pode colocar pó de decoração, polvilhar um glitter comestível, pode colocar alguns confeitos em cima, polvilhado, ou pode banhar ele no chocolate antes de secar, você pode colocar em algum confeito também. Em vez de risquinhos, você pode fazer formas circulares. Bom, enfim, doce fino, você pode ter uma criatividade enorme nesse doce. E esse é um doce super maravilhoso, não é enjoativo, porque é somente a fruta banhada no chocolate. Então, geral gosta, geral pede, por isso que é um dos doces finos que mais saem aqui. E assim fica. E conforme eu vou fazendo eles, eu vou tirando, né, conforme eles vão secando, e já colocando outros no mesmo lugar para reaproveitar o mesmo saquinho. Então, olha só como que vai ficando. Eu vou demonstrar ali, ó. Eu tiro um que já secou, tiro a rebarbinha e coloco outro. Ali já tá feito, mas é só para vocês verem que eu utilizo o mesmo saquinho. E eles vão ficando assim na caixa. Eu já vou mostrar a encomenda inteira, como que ficou. Mas olha só, aquele ali é um tremidinho e esse é um risquinho linear. Esse é um tremidinho e o restante tudo linear, mas um ou outro tudo bem. E vocês acham que a gente joga fora? Não joga fora. A gente reutiliza esse chocolate e tira ele do saquinho, né? Volta pro pote e o saquinho vai fora. Mas esse chocolate a gente reutiliza para temperar novamente ou para usar em brigadeiros, ganaches, enfim. E assim fica a encomenda. Reparem que tem alguns morangos grandes, outros menores, mas vai mesmo assim, tá? Os grandões a gente geralmente não utiliza, porém, como tá fora de época, os morangos estão vindo assim, a gente utiliza mesmo. Então, ele ficou 50 de casadinho, rosa de casadinho e 50 morango banhado. Aí temos 50 ninho com Nutella, bem bonitinho. Já tem vídeo dele de produção aqui no canal também, para vocês verem. Esse é o nosso uva. Então, ele é o brigadeiro de ninho com uma uva sem semente dentro. E aí, é um ao leite clássico. Todos os pedidos basicamente saem ele, porque ele é realmente um brigadeiro delicioso. Como eu costumo dizer, ele é um brigadeiro coringa. Então, todo mundo vai amar ele, certeza. Então, é isso, gente. Esse foi um doce fino que eu quis mostrar dessa encomenda específica. Se vocês gostarem, curte esse vídeo, comenta e compartilha. Tchau!